Oi, João. Oi, Keng. E aí, Johnny, tá bem? Eu tô bem, e você? Eu também. O que nós vamos fazer hoje? Então, hoje eu vou te fazer uma pergunta que inclusive foi mandada por alguém, mas a gente vai fazer uma reflexãozinha em cima dessa pergunta, Então vai. tá? Vamos lá. Oi, Keng. Eu queria te perguntar, você acha que as questões dos direitos dos animais pode estar relacionada à sua profissão de psicóloga? As questões dos direitos dos animais é precisar ter direitos para os animais, João, seria? Acho que é uma boa forma da gente começar. Porque quando eu li essa pergunta, eu lembrei de uma entrevista que a gente fez no programa do Luciano Zafir, que eu fui trabalhar lá. O João tem outros trabalhos, gente. Ele não trabalha só aqui, né, Johnny? Teve um episódio do programa do Luciano Zafir que foram alguns indígenas lá. Ah, que legal. E também foi o Vitor Fasano, né? E o Vitor Fasano, ele tá todo engajado em umas questões ambientais. Legal. É um ator, né? Que deve estar mais velho agora. Isso, é um ator. E eu me lembro dele falando que essas questões dos animais, ela tá muito ligada, né, às causas ambientais. Porque tem espécies que às vezes acaba entrando em perigo de extinção, essas coisas, né? Evitar a caça predatória, pesca predatória. E ele falou uma coisa lá no programa que ficou muito na minha cabeça, dá até pra gente juntar com essa perguntinha dela. Que ele falou assim, que o maior erro do homem é ele achar que ele é superior às outras espécies. Quando na verdade ele é só mais uma das espécies presentes aqui nesse planeta redondo, lindo e maravilhoso. Com toda certeza, acho que a gente já usou essa frase aqui no canal, somos só mais uma espécie. Então, e aí eu acho que dá pra gente pegar Então foi mesmo nesse sentido, né? Se os animais precisam ter direitos, é que provavelmente a gente está invadindo o espaço deles. Exatamente. Né? E aí precisamos criar direitos, porque senão daqui a pouco não tem mais animais. Né? E o que isso tem a ver então com a psicologia? É mais ou menos isso, né? Exatamente. Acho que sim, acho que ela tem razão, né? Se a pergunta dela pode ser uma afirmação. Porque o homem, a psicologia, ela estuda o comportamento, né? Do homem, a psique do homem, né? E todas as relações que permeiam ali o ambiente do homem. E considerando que nós somos mais uma espécie no planeta Terra, tem uma hora que esse espaço do homem termina, que é quando começa o do outro, né? E qual que é a nossa dificuldade de conviver entre as outras espécies, né? E essa nossa dificuldade talvez sim dê uma sinalização aí de que a gente se sente superior, né? Vamos matar todo mundo. Você vê que a gente mata insetos, né? Tudo para que a gente viva mais confortável e melhor, como se o mundo tivesse girando somente para nós, humanos. E essa audácia, essa prepotência é extremamente humana, né, João? Então, acho que sim, acho que passa pela psicologia, sim. Quando a gente pensa, pelo menos isso, e aí é o meu ponto, né, de vista dessa questão. Quando a gente pensa que a gente é parte da natureza, João, eu acho que a gente tem uma tendência a viver melhor. Quando a gente pensa que tem o ser humano e a natureza, né, que ou seja, não é parte, são coisas destacadas, nós temos uma tendência maior a essa prepotência, sim, né? No entanto, nós somos bichos extremamente egoístas, né? O ser humano é um bicho extremamente egoísta. E aí é meio que aquela coisa assim, né? De que eu sou capaz de qualquer coisa para conseguir o que eu quero. E isso pode invadir o espaço dos bichinhos, sim. A nossa raiva, né? É muito comum você ver adulto batendo em cachorro, que é os animais domésticos, né? Cachorro chutando gatos, né? Brigando porque o bicho estragou alguma coisa,
da casa, né? Como se o bicho tivesse que ele, sem razão, né? Sem córtex pré-frontal, sem condição de avaliar as coisas racionalmente e mudar comportamento, tem que mudar para nos agradar. Olha a audácia do ser humano, né? E se ele não fizer, ele vai apanhar. Né? Se ele não fizer, eu vou... Tem gente que mata bichinho de modo recreativo, assim, só tem que jogar o gato no não sei aonde, né? Então, devido aos nossos excessos e à nossa grande prepotência e à nossa dificuldade em lidar com as nossas emoções, quando a gente fala da expressão da nossa raiva, que às vezes a gente desconta em criança, em animais, né? Enfim, em patrimônios públicos, aí a gente tem sim que criar o direito dos animais, porque como nós somos parte da natureza, sem os animais o planeta fica em desequilíbrio, né, João? Então, hoje a minha visão mudou muito a partir de uma... Eu não lembro se era um documentário que eu vi ou se foi uma entrevista, mas era um cientista, ele falava assim: quando a gente luta para acabar com o aquecimento global, quando a gente luta para preservar uma espécie, a gente está lutando pela gente. É verdade. Porque a gente comete o erro de achar que o planeta precisa de nós, mas na verdade somos nós que precisamos dele, né? Então, tipo, hoje eu me enxergo como, tipo assim, eu tô na casa de alguém. Então, tipo assim, se eu tô na casa de alguém, então, tipo, eu preciso respeitar quem tá aqui antes de mim, sabe? Sim. Então, tipo, esses dias eu tava até conversando com alguém e essa pessoa tava falando pra mim que se incomodava muito com calango. O quê? Calango. Calango? Pra quem não sabe, calango é uns lagartinhos que parece umas lagartixas grandes assim, né? E ele tava reclamando porque lá perto de casa tem muito. Aí ele tava comentando comigo, porque eu não gosto, porque na casa da minha ex-namorada tinha também. E aí eu peguei e falei, né, é complicado, porque eles estavam aqui antes da gente, então... Pois é. Não tem nem o que a gente se fazer. liga, né? Não tem nem o que a gente fazer. Aí ele pegou e falou, tem sim, eu mato. É assim que o ser humano resolve as coisas dele. E eu falei assim, mas você não pode matar, porque você precisa entender que se não tiver mais esse bichinho, pensa num monte de formiga que vai entrar na sua casa, pensa num monte de barata que entra na sua casa, porque eles são predadores desses insetos, né? Então, eu não gosto, eu mato. Tá ruim pra mim, não importa o que vai. As consequências que vão vir depois, não importa. E isso mostra, João, e aí acho que a gente entra de vez na psicologia, a nossa dificuldade de compreender que as coisas têm consequências a longo prazo, mas a gente não quer pensar nisso porque agora eu estou incomodada com o calango agora. Então agora o meu desejo de não estar mais incomodada precisa ser respeitado, né? Precisa ser preservado. Então eu mato. Não importa o que vai acontecer amanhã ou depois. O que acontecer amanhã ou depois eu vejo. É assim que o ser humano faz, né? E isso... Se a gente quiser, dá para fazer várias reflexões, porque a gente vai tendo esses comportamentos, João. Aqui hoje a gente está falando do direito dos animais, de preservação de espécie, mas a gente também pode estar falando das nossas relações, a gente pode estar falando de N outras coisas, né? As nossas relações com as outras pessoas, com o nosso meio, com o mundo. Então, nós temos essa dificuldade de suportar frustração como se fôssemos o centro do universo, e não somos. A natureza, se ela se estressa, ela dá uns sinais aí de vez em quando, né? Vez ou outra rola uma chuva, um deslizamento, né? Um aquecimentinho maior, um vulcãozinho, que é para lembrar, filhos, não... vocês estão aqui enquanto eu quiser, né? O dia que eu não quiser mais, acabou. Mas nós insistimos
em viver como se fôssemos o centro de tudo. A gente vive como se fôssemos imortais, como se a vida não fosse acabar, né? A gente não gosta de lidar com as consequências dos nossos atos. Então tem que criar direito para os animais, senão não sobra nada. O homem é o maior animal de todos. Então, agora que você falou, me veio uma outra coisa na cabeça. O cientista que falou do aquecimento global... Vocês não sabem quem é, não? Porque daí o Júlio bota aí. Então, eu não lembro. Eu lembro que ou era um documentário, ou era uma entrevista que eu tava vendo. E pode ter sido um Fantástico da vida, alguma coisa assim. Ah, entendi. Sabe? Então não dá pra referenciar, né, pras pessoas. Não, mas o que ele falou fazia muito sentido, porque ele citava, né? Ele fala, o nosso planeta, ele já tem milhões de anos, né? E ele falava que, tipo, já passaram muitas espécies pelo nosso planeta. E essas espécies sofreram com extinções. Sim. Só que o planeta tá aqui até hoje. Ele continua. As espécies, algumas se foram, algumas se manteram, algumas evoluíram, mas o planeta tá aqui. Então, tipo, se a gente for embora, é problema nosso. Porque o planeta... vamos muito em breve. A gente nem precisa trabalhar as outras espécies, né? Quando a gente fala, por exemplo, hoje em dia, tem muita gente que tem muitos momentos ansiosos, crises de ansiedade, por muita preocupação em como o outro tá vendo ele, né? Então, enquanto o outro ser humano tá olhando ele, o que o outro ser humano vai pensar dele, né? E, no geral, a nossa resposta é, cara, daqui um tempo não vai ter ninguém aqui mais, né? Essas pessoas não estarão mais aqui. Então, quanto que vale a pena você viver preocupado com o que vão pensar de você, se daqui a pouco nenhum de nós vai estar aqui mais? Porque nós não somos uns bichos duráveis, né, João? O ser humano é uma das espécies mais frágeis que tem. Por isso que a gente é tão dependente emocionalmente, eu já falei isso aqui em outros momentos. O ser humano sobreviveu porque ele aprendeu que ele tinha que trabalhar em grupo, porque sozinho, no planeta, ele não dá conta, né? Você percebe que nós, muitas vezes, não, nos tratamos de forma ruim, da mesma forma que às vezes a gente trata os animais ruim? Com certeza, concordo com você. Então, tipo assim, você estava falando lá, eu tô incomodado com o meu gato agora, o meu cachorro agora. É a mesma coisa quando eu tô incomodado com fulano, porque fulano precisa fazer o que eu quero. Fulano precisa se encaixar no meu molde aqui, né? Sim. A gente leva isso para os animais, a gente leva isso para o planeta Terra, a gente leva porque a gente é muito egocêntrico. Né? Exatamente, exatamente. E provavelmente é o que vai nos arruinar a longo prazo. Por exemplo, essa nossa dificuldade de suportar a frustração para que lá na frente tenhamos boas consequências, nos trouxe para um momento mais depressivo, né, que foi anunciado aí anos atrás que seria o mal do século, a depressão, os transtornos ansiosos, e o anúncio atual é a demência, né, o Alzheimer, e tudo isso vai ser resultado do nosso comportamento atual em relação às negligências que a gente faz com a gente mesmo, em relação a sono, em relação à alimentação, a sedentarismo, né? Então, o futuro é esse, porque a gente não quer fazer. E a gente não quer nos responsabilizar nem trabalhar para ter algum resultado positivo a longo prazo. A gente quer prazer imediato e as coisas todo ao nosso bel prazer ali. E não é assim a vida, né? Então, tem aí também, você falando do cientista, eles falam, né? Você mesmo já falou em conversas nossas em off, falando dessa coisa do planeta, o quanto que o Sol é uma estrela relativamente nova, né? E garante a nossa possibilidade de continuar aqui. Mas a gente sabe que isso não é eterno, né? No entanto, é eterno o suficiente para nossa geração, né, João? Acho que é porque daqui a pouco a gente não tá aqui mais e a gente vive como se isso não fosse acontecer. O Sol é uma estrela e como toda estrela, a estrela nasce, brilha e apaga. Pois é.
E eu me lembro que uma vez na escola a professora falou, só um dia vai apagar. E eu virei pra ela e falei, nossa, mas aí como é que faz? Aí ela, mas isso vai ser daqui bilhões de anos. É assim, como vai ser outra espécie eu não me importo, né? A minha não vai estar aqui mais. Isso vai ser daqui bilhões de anos. Aí eles que vão ter que entender o que eles vão fazer. Né? Mas assim, as coisas acabam, né? Então Sim. eu acho que é melhor a gente aprender a dar valor no que a gente tem e respeitar, principalmente respeitar a natureza que a gente tem hoje, o planeta que a gente tem, né? Porque talvez isso pode fazer com que dure mais, né? A gente pode postergar esses tempos, esses prazos, né? Sempre lembrar que somos só mais uma espécie, né? A gente fez uma analogia um dia, João, acho que a gente não falou disso aqui, por exemplo, o próprio coronavírus, né? A gente pode ser o invasor e não o coronavírus, mas nós vivemos como se fosse o contrário. Virão outros coronavírus, já está anunciado que virão. E a gente se sente extremamente invadido, desrespeitado, e briga, e tem guerras políticas, e guerras entre países, e luta pela vacina para a gente sobreviver e tal. Mas a gente não considera que a gente é só mais uma espécie, que a gente pode estar atrapalhando também. E no geral estamos, por conta do nosso egocentrismo. Então sim, a necessidade dos direitos dos animais, da preservação do planeta, né, do cuidado com os povos indígenas e das questões de reciclagem, né, de cuidados com o planeta de modo geral, com a água, plástico, árvores, tudo isso é de um reflexo do comportamento humano, e aí tá conversando sim um pouco com a psicologia em alguma medida. Respondemos bem completinho. Bem completinho. É isso? É isso. Então tá bom. Então que a gente possa parar um pouco para refletir, né? E trabalhar esses egos, né? O ego é bom como tudo, quando ele está equilibrado. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, João. Tchau, Kelly.